Meus irmãos, como me foi concedida a oportunidade de trazer uma reflexão da palavra do Senhor aos irmãos desta noite, a igreja, não sei se entre nós tem alguém que ainda não fez a sua decisão para Cristo, mas se tiver, também estará tendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. A leitura que fizemos como leitura oficial, o texto que lemos com os irmãos como leitura oficial, contido no Evangelho escrito por João, não o Batista, mas o evangelista, no capítulo 1, versículo de número 15 ao versículo 29. Eu quero apenas recapitular o versículo de número 23, o versículo 28 e o versículo 29, que diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Versículo 28: essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo aplique a sua palavra em nosso coração nesta noite. Meus irmãos, como os irmãos já bem conhecem, acredito, os irmãos conhecem este texto, um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, esta história que narra, que apresenta duas figuras de extrema importância para o desenrolar da história do Evangelho de Jesus Cristo, da palavra, do evangelismo, da propagação da palavra do Senhor, da propagação do reino de Deus. Este é um dos textos mais, acredito que mencionado, principalmente os trabalhos evangelísticos, culto relâmpagos e daí por diante. Este texto apresenta duas pessoas, duas figuras que tiveram uma relevância muito grande nesta história. Trata-se de João Batista, o outro nada menos do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entra como aquele que apresenta, como aquele que anuncia, como aquele que prepara o cenário, e o outro chega para ser o protagonista daquela ação, daquela história, E quando nós falamos de João Batista, a Bíblia, se nós lermos no livro do profeta Malaquias, o capítulo de número 4, o versículo de número 5 e o versículo 6, a Bíblia, ela diz o seguinte: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, os irmãos observam que desde o Antigo Testamento, o profeta Malaquias, ele traz uma mensagem profética anunciando que Deus haveria de enviar um homem. Ele menciona aqui o profeta Elias, obviamente que não era o profeta Elias propriamente dito, mas alguém com a autoridade, alguém com o poder que o profeta Elias tinha, a autoridade de falar sem medo, com coragem, não levando em consideração o que alguém pudesse imaginar, alguém pudesse entender. Não estava preocupado com a opinião de ninguém. A sua preocupação seria, sem reservas, apresentar, falar, denunciar o pecado, doa a quem doesse. João Batista, ele é considerado como a dobradiça do Antigo
para o Novo Testamento. Os irmãos sabem que a dobradiça é uma peça que se coloca na porta e ela auxilia, né? Ela facilita o manuseio da porta. Você pega ela, abre e fecha com uma certa facilidade, claro, se ela não tiver enferrujada. Mas se tiver, coloca um óleozinho, aí o ferrugem sai e ela funciona com normalidade. João Batista, ele era considerado a dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. Depois desta mensagem profética, Deus, ele silencia por um período de 400 anos, período este conhecido como período intertestamentário ou período interbíblico. 400 anos onde Deus não falava nem por sonho, nem por visão, nem por profecia. Os céus se fecham para a terra e Deus, ele se cala por este período. E a Bíblia, ela diz que depois de 400 anos, Deus falou pelo profeta Malaquias que ele enviaria um homem com o espírito do profeta Elias, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Antes que ele ferisse a terra, Deus estaria enviando um homem que iria preparar o caminho, que iria preparar o coração da humanidade para receber aquele que seria de fato o Redentor, o Salvador, o Libertador da humanidade, aquele que poderia perdoar os pecados do homem e poderia aproximá-lo de Deus, trazer de volta a presença do Senhor. E como a Bíblia ela diz que Deus não mente, que Deus não se arrepende, passado o tempo, Deus agora cumpre com a sua palavra. Havia um casal de idosos, temente a Deus, que servia ao Senhor, que adorava a Deus com fidelidade e que desejava muito ter um filho. Porém, a mulher ela não tinha condições, era estéril, a sua idade já estava avançada, mas o Deus que nós servimos, ele faz o impossível acontecer para que os seus desígnios, os seus propósitos, eles sejam realizados. E um certo dia, diz a Bíblia, que estando Maria desposada do seu marido, aquela adolescente, jovem, já prometida a seu esposo, estando ela desposada um certo dia, queremos imaginar a noite, já querendo ir dormir, de forma repentina, um ser angelical aparece para ela, dentro da sua casa, um resplendor de luz aparece de repente, e ela tem aquela visão dos céus, e de repente aquele anjo a saúda e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. Glória a Deus. Deus ele manda te avisar que tu irás conceber, que em teu ventre será gerado um menino especial. Este menino ele será o Salvador do mundo. Este menino será o libertador da humanidade. Este menino será chamado Jesus, porque ele perdoará o homem, perdoará o pecado dos homens. Ela não entendeu aquilo, diz: como pode ser? Eu não conheço varão, eu ainda não fui entregue ao meu esposo. Aí o anjo diz a ela: olha, aleluia, a sombra do Onipotente descerá sobre ti, a unção do Espírito te cobrirá, aleluia, e ele é quem gerará em teu ventre aquele que vai resolver o problema da humanidade. E para que tu saibas que isto é de Deus, a tua prima Isabel, aquela que era estéril, ela já está grávida de 6 meses, Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Ela resolve visitar Isabel, aleluia, nas regiões montanhosas.
E quando ela se aproxima de Isabel, que ela saúda a sua prima, João Batista, que estava em seu ventre, quando ouviu a voz de Maria, o menino pinotou na barriga dela. O menino cheio do Espírito Santo de Deus, o menino eu acho que ele já era pentecostal, não tinha nem nascido ainda. Porque quando ele ouviu a voz de Jesus, ele saltou de alegria, aleluia, no ventre de Isabel. A Isabel disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Glória, aleluia. E Maria, ela adora a Deus, ela engrandece, a sua alma se alegra, o seu espírito, aleluia, se enche de alegria, e ela engrandece a Deus, aleluia, e adora ao seu Salvador. João nasce, cresce. A Bíblia não fala, não traz detalhes sobre a sua infância, só que ele nasce. O seu pai, quando estava ministrando no templo, que recebeu a notícia de que Isabel iria engravidar, ele não acreditou muito devido à idade que eles já tinham. Então ele ficou mudo, ele não falou mais até que o menino nascesse. E quando a cidade estava repleta de pessoas alegres na expectativa de que o menino nascesse, porque era um milagre, aquele acontecimento, e quando Isabel estava prestes a dar à luz a João Batista, e quando o menino nasce, que é entregue nos braços da mãe, que pergunta o nome do menino, ela diz: é João, aleluia. E para confirmação, levaram o pai, perguntaram a ele como era, como seria o nome do menino, e ele volta a falar e confirma: é João Batista, aleluia. O menino se desenvolve, cresce, e de repente aparece João pregando, glória a Deus, no deserto, aleluia, batizando nas águas, no Rio Jordão. Milhares, dezenas de pessoas afluíam para ele, para serem batizados, para receberem o perdão dos seus pecados. E as pessoas iam dia após dia, e João batizando, João ensinando, pregando, glória a Deus. Mas infelizmente a Bíblia, ela nos revela que as pessoas não demonstravam frutos de arrependimento. No capítulo 3 do evangelho que Lucas escreveu, narra a mesma história, só que com alguns detalhes diferentes do que João ele apresenta. No capítulo 3, o versículo de número 1, mas deixe-me ler o versículo 8, que diz o seguinte, versículo 7, dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto a um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e é lançada no fogo. João estava dizendo: olha, não adianta, você está vindo aqui dia após dia para ser batizado, porque vocês só estão tomando banho, estão só se molhando. Glória a Deus. Se não houver mudança, se não houver transformação, se vocês não demonstrarem frutos dignos de arrependimento, porque não é arrepender-se e arrepender-se e arrepender-se, não, é arrepender-se e mostrar frutos dignos de arrependimento. Porque de outra maneira, ele disse à multidão, e usou um termo pesado: raça de víbora,
quem vos enganou, quem vos incitou, quem vos induziu a fugir da ira que está por vir? Ele estava falando, aleluia, da mão de Deus que pesaria sobre a humanidade. Ele diz: olha, o machado está posto à raiz das árvores. O machado é Jesus. Toda árvore que não der fruto, essa será cortada e será lançada no fogo. Aleluia. Onde ele diz que o bicho nunca morre, onde haverá ranger, dor, pranto, aleluia, e ranger de dente. Não adianta, ou produz frutos dignos de arrependimento, ou a árvore será cortada. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, João, ele mostra que o pecado é um grande mal que assola a humanidade. Ele apresenta um problema e apresenta a solução do problema. O problema é o pecado, a solução é Jesus de Nazaré. O pecado, ele faz separação entre Deus e os homens. Isaías, ele escreve lá no seu livro profético, no capítulo de número 59 do profeta Isaías, nós encontramos o versículo de número 3. Vamos ler o versículo primeiro por diante, que ele diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós. O pecado, ele faz separação entre Deus e os homens. João, ele mostra, Isaías, ele mostra esta realidade. E nós encontramos, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos romanos, esta realidade mais agravante ainda, quando ele diz no capítulo 3, o versículo 23, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um salário, o pecado, ele tem uma recompensa. Quando ele diz no capítulo 6, versículo 23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Só que as pessoas naquela época, elas tiveram meio que uma confusão mental. Elas estavam confusas entre os personagens ou os papéis dos personagens. João, quando ele entra em cena de forma simples, de forma humilde, não é? João, ele não pregava no templo, João não pregava nas grandes catedrais de Jerusalém, ele não estava entre os sacerdotes, entre os fariseus, entre os escribas, entre os saduceus, ele não estava entre a nata religiosa daquela época. Pelo contrário, o cenário em que ele pregava era um cenário meio que que ninguém gostaria de estar pregando. Ele pregava no deserto, ele pregava no meio da sequidão, ele pregava no meio de um terreno árido, num terreno que não tinha muita vida. Glória a Deus. Vivia no meio das cavernas, vestia-se de pele de camelo, pele de ovelha, comia mel silvestre, gafanhoto, não tinha muita pompa, glória a Deus, não tinha muita vaidade, vivia de forma simples. Mas Jesus, ele disse que nenhum homem nascido de mulher foi maior do que João Batista. Se você lê a Bíblia, você não vai ver João Batista operando nenhum milagre. Assim, quando a gente fala de milagre, a gente logo imagina um cego voltando a ver, um mudo voltando a falar, um surdo voltando a ouvir, um coxo voltando a andar.
fala de milagre, a gente imagina logo essas coisas. João não fez nenhum. Mas Jesus disse que nenhum homem nascido de mulher foi maior do que ele. João Batista foi o maior homem nascido de mulher, segundo Jesus. Se Jesus disse, eu digo também. Nenhum foi maior do que João. Sabe por quê? Porque ele teve o privilégio de ser o precursor de Jesus, do Filho de Deus, o Salvador do mundo. Nenhum outro homem teve este privilégio, só João Batista. Mas devido à importância do papel que ele tinha, as pessoas até imaginavam que ele era o próprio Messias. Por esta razão, enviaram mensageiros até ele para saber quem ele era. Se ele era João Batista, se ele era um profeta, se ele era Elias, se ele era o Messias. E chegaram lá e lhe perguntaram a ele: olha, quem és tu? Tu és algum profeta? Ele disse: só não. Tu és Elias? Só não. Tu és o Cristo? Ele disse: eu também não sou. Ele não queria glória para si, ele não queria aparecer, ele não queria aplausos, ele não queria elogios, ele queria apenas cumprir com o seu papel, com a sua missão, e o fez com muita propriedade. Aí perguntaram a ele: olha, se tu não és Elias, se tu não és o Messias, se tu não és o profeta, por que tu batizas então? Ele disse: eu batizo com água para o arrependimento, mas no meio de vocês aí, glória a Deus, tem um homem que vocês não conhecem. Ele é maior do que eu, porque ele é antes de mim. É um mistério isso aqui, porque João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus, mas ele estava falando de um Jesus eterno, de um Jesus, aleluia, Deus, daquele que existe desde a eternidade. Glória a Deus. Por isso que ele disse: olha, ele está no meio de vocês aí, ele é maior do que eu, porque ele é antes de mim. Antes que eu viesse a existir, ele já era. O próprio evangelista, aleluia, neste evangelho, ele diz no início do capítulo, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Se você está aqui nesta noite, foi porque Jesus lhe fez. Se você está liberto nesta noite, é porque o Eterno te libertou, te salvou e perdoou os teus pecados. João Batista disse: no meio de vocês tem um que é maior do que eu, porque ele é antes de mim. Aleluia. Eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Eu não sou Cristo, eu sou a voz. A minha missão está já terminando. Aleluia, eu vou já sair de cena. E um belo dia estava ele lá no Jordão batizando, como frequentemente fazia. E de repente ele levanta os olhos e ele contempla, e pelo Espírito reconhece a pessoa de Jesus. E ele não tem demora, ele grita: olha, aquele homem que eu falei, aleluia, para vocês, que estava no meio, eis aí, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele aí, esse é o Messias, esse é Jesus, é este que liberta. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, ele se apropria de uma figura que era muito conhecida e era utilizada nos rituais de sacrifício para a remissão dos pecados, que era a figura de um cordeiro.
Mas este cordeiro aqui, ele não é um cordeiro qualquer, ele é um cordeiro diferente. Glória a Deus, ele é um cordeiro especial. Louvado seja o nome de Jesus. Este cordeiro, ele foi apresentado por algumas vezes na Bíblia Sagrada, lá no Monte Moriá. Esse cordeiro foi o cordeiro que Deus proveu. Quando João foi sacrificar Isaque, que chegaram ao pé do monte, Isaque olha para Abraão e diz a ele: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão olha para Isaque e diz: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Jesus é aquele cordeiro, aleluia, que Deus proveu lá no Monte Moriá para substituir Isaque em sacrifício. E ele é o mesmo cordeiro que Deus proveu, aleluia, para morrer, para perdoar os nossos pecados. No Egito, Jesus foi o cordeiro que Deus proveu para que fosse morto e o seu sangue fosse aspergido nos umbrais das portas daqueles que ali habitavam. Deus disse que à meia-noite o anjo da morte passaria pelo Egito, e toda casa que não tivesse manchado com o sangue do cordeiro, o anjo entrava e ceifaria a vida de todo primogênito. Glória a Deus. Mas a porta que estava banhada com sangue, o anjo passava, porque o sangue do cordeiro livra, aleluia, o sangue do cordeiro liberta. Nesta noite você deve estar com a sua casa espiritual banhada com este sangue. Glória a Deus. Sangue que liberta, sangue que salva, aleluia, e sangue que perdoa pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vejo o profeta Isaías no capítulo 53. Este texto, ele me chama muita atenção. Quando no capítulo 53, o versículo 7, ele apresenta Jesus como o cordeiro que foi sacrificado. Mas o versículo 7, ele usa a expressão que ele diz o seguinte: e ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Isaías diz que o cordeiro foi oprimido. Oprimir aqui é sobrecarregar. Jesus foi sobrecarregado. Isaías já estava vendo aqui 700 anos antes do acontecimento, mas Deus já estava revelando ao profeta o cordeiro de Deus que foi apresentado por João. Ele seria oprimido, sobrecarregado. Há um hino, um cantor que ele diz que a cruz de Jesus, ela foi a mais pesada. Por fora só via madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. A cruz mais pesada foi a dele. Sabe por quê? Porque o pecado, o meu e o teu, estava sobre ele naquele dia. Jesus, no Monte das Oliveiras, antes de ser traído e entregue, ele passou por uma agonia tão grande que chegou o momento dele dizer: Deus meu, meu Pai, se possível for, digo, aparta de mim este cálice. Não é que Jesus estava se acovardando, não, querendo correr da raia, não. É porque ele estava antevendo algo que jamais havia acontecido em toda a eternidade. Jesus disse todo momento: eu e o Pai somos um. Ele e o Pai eram uma pessoa só, nunca se separaram em momento nenhum. Mas por conta da opressão do pecado, do nosso pecado, que estava sobre ele, ele viu que lá na cruz, ele e Deus iriam se separar por uma fração de segundos, mas eles se separariam. Deus viraria as costas para Jesus por causa do meu e do teu pecado. Ele bradou na cruz e disse:
Deus meu, por que me desamparastes? Por causa do meu e do teu pecado, por causa das nossas iniquidades. A Bíblia diz, o profeta diz, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. João saiu e Jesus entra em cena e exerce o seu ministério, tentando abrir os olhos, trazer ao entendimento das pessoas que sem ele não há possibilidade de se aproximar de Deus. Só há possibilidade de ter os seus pecados perdoados e ter o seu nome escrito no livro da vida, se for lavado pelo sangue deste Cordeiro. Porque o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola universal, no capítulo de número 1, versículo 18, ele diz o seguinte: mas sabendo que não foi com coisas corruptíveis, coisas passageiras, coisas perecíveis, coisa que tem prazo de validade, que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue, o sangue do Cordeiro, como de um Cordeiro santo e imaculado. Glória a Deus, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Aí o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, ele diz: e como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? Remissão de pecados só pelo sangue, aleluia, perdão de pecados só pelo sangue. Deus, ele nos amou, Deus, ele nos quis de tal maneira que mandou o seu Cordeiro, mandou o Cordeiro dele para morrer, aleluia, para nos substituir na cruz. E João apresentou ao povo: quer ser perdoado? Está aí o Cordeiro. Quer ter o nome escrito no livro da vida? Está aí o Cordeiro. Quer morar no céu um dia? Está aí o Cordeiro. Não sou eu sou só a voz, mas quem perdoa é Ele, quem salva é Ele, quem liberta é Ele, quem regenera é Ele, quem muda a vida do homem é Ele. Tem alguém? Fiz a pergunta no início, mas ninguém se denunciou. Tem alguém nesta noite que ainda não fez a sua decisão para Jesus? Alguém aqui que ainda não é crente, não é evangélico, não é crente em Cristo Jesus?